O que sabemos sobre Ismael? Segundo a Bíblia, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos, perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão durante uma aparição que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos, sua esposa Sara não conseguia engravidar e eles se perguntavam como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis 16, diz que Sara, que ainda era chamada de Sarai, sugere a Abraão, ainda conhecido como Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia chamada Agar, a quem ela lhe dá como esposa. Então Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua empregada egípcia, e a deu a Abrão para ser sua esposa. Isso aconteceu depois que Abrão morou por 10 anos na terra de Canaã. Esse parece ser um costume comum da época, pois as esposas de Jacó também seguiram essa prática. Elas ofereceram uma serva a seus maridos, e todos os filhos nascidos dessa união eram considerados filhos dela. Isso poderia ser visto como uma forma antiga de barriga de aluguel. Na antiguidade, era comum uma mulher estéril oferecer ao marido uma serva para gerar filhos em seu lugar. Era a esposa, e não a serva, que criava os filhos. Embora essa solução possa ter parecido sensata para Abraão e Sara, acabou criando mais problemas do que soluções. Agar realmente teve um filho com Abraão. Quando ela descobriu que estava grávida, começou a desprezar Sara. Então, Sara procurou ajuda de Abraão. Isso está registrado em Gênesis. Então, quando Agar viu que estava grávida, começou a ser desprezada aos olhos de Sara. Sara então disse a Abrão: "Meu erro está sobre você. Eu lhe dei minha criada para se deitar com você, e quando ela viu que estava grávida, me tornei desprezível aos seus olhos. Que o Senhor julgue entre você e eu." Isso está em Gênesis 16, 4, 5. Abrão permitiu que Sara agisse como quisesse. Então Sara maltratou Agar e ela fugiu de sua presença. Sara, que era estéril, havia obtido um filho de Agar e Ismael era legalmente considerado filho de Sara. No entanto, isso não explica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus fez uma aliança com Abrão, exigindo que todos os membros masculinos de sua família fossem circuncidados. Deus ordenou a Abrão que circuncidasse Ismael, seu filho, além de todos os outros homens em sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abrão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13 anos. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abrão, exacerbou ainda mais as tensões já existentes entre Sara e Agar. As tensões entre Sara e Agar começaram muito antes do nascimento de Ismael. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela voltasse para Abrão. Foi também lá que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela estava carregando deveria se chamar Ismael, que significa Deus ouviu, indicando que Deus havia ouvido sua aflição, como está em Gênesis 16, 1. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu auge durante o desmame de Isaque. Sara, profundamente perturbada, pediu a Abraão que mandasse embora Agar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus havia prometido a ele. Mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Gênesis 17, 18. Abraão expressou sua preocupação a Deus, dizendo que Ismael poderia viver perante ele. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou tratando Ismael gentilmente, embora entristecido pelo desejo de Sara de se livrar dele. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Gênesis 21, 1-34. O pedido de Sara para expulsar Agar e seu filho parecia contradizer as normas da lei antiga. Os filhos de servas poderiam ser rebaixados, mas não descartados sem causa válida. O fato de Abraão resistir a tal tratamento, agindo apenas por ordem de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. É mencionado em Gênesis 21:9 que Sara viu Ismael zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou simplesmente brincando com ele. A palavra zombar, neste contexto, pode significar zombar, ridicularizar ou simplesmente estar alegre com a situação. Sara percebeu Ismael como um rival de Isaque, não por causa de algum ato específico que ele possa ter cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor de Gênesis narra a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael como representações da obra de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado pelas leis naturais. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa estivesse de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais evidente. Agar foi mandada embora com seu filho,
Gênesis 21, 10, 14, causando desagrado a Abraão por causa da situação. Deus disse a Abraão: não deixe que seja desagradável aos seus olhos por causa do rapaz ou por causa de sua serva. O que Sara lhe disse: ouça sua voz, pois em Isaque sua descendência será chamada. Mas também farei uma nação do filho da serva, porque ele é sua descendência. Gênesis 21, 12, 13. Abraão então levantou-se de manhã cedo, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, junto com o menino, e a mandou embora. Ela partiu e vagou no deserto de Berseba. Estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, 2, 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Agar, que era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael estabeleceu-se no deserto de Parã. Gênesis 21, 21 a 18. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ismael teve 12 filhos e uma filha. Esses filhos, assim como os de Jacó, Naor e Esaú, tornaram-se ancestrais de tribos e nações. Mais tarde, a filha de Ismael se casou com o filho de Esaú, como indicado em Gênesis 28, 9 e Gênesis 36, 3. A região onde viviam os descendentes de Ismael ficava na parte norte da Península Arábica, incluindo regiões como Ávila e Sur, que eram conhecidas por seus pastores de ovelhas, como mencionado em Isaías 67. Os descendentes de Ismael eram conhecidos como árabes, que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro e viviam em hostilidade com todos os seus irmãos, conforme previsto. Ismael foi descrito como um burro selvagem de um homem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Mais tarde, outras pessoas se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão por suas esposas, e alguns descendentes de Esaú, como os amalequitas. Embora Isaque tenha permanecido como o herdeiro principal de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão por suas concubinas também foram abençoados por ele, como registrado em Gênesis 25. Após crescerem, não há relatos de conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Maalá. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens da Bíblia como famílias tribais influentes da época. Os descendentes de Ismael, conhecidos como ismaelitas, eram organizados em 12 tribos e viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu aos 137 anos. Gênesis 25, 17 não especifica onde Ismael foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado pelo apóstolo Paulo, que usa sua figura como uma alegoria para contrastar os perseguidores religiosos legalistas com aqueles nascidos segundo o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se tornou um nome comum na Bíblia. Além do filho de Abraão, há outros personagens mencionados com esse nome, como um descendente de Saul e Jonatas, um alto funcionário durante o reinado de Josafá e um filho de um sacerdote na época de Esdras. No entanto, o mais conhecido entre eles foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41:15. Durante o período de opressão babilônica contra os judeus, esse Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. A história de Ismael, o filho de Abraão, destaca vários pontos importantes. Embora Ismael não tenha sido o filho da promessa de Deus a Abraão, Deus ainda o protegeu e o destinou para a grandeza. Ismael teve uma prole numerosa e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Os ismaelitas eram caracterizados pelo estilo de vida nômade e sua resistência contra os descendentes da aliança ao longo do tempo. Os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas e outros descendentes de Abraão, como os amalequitas. A fusão desses povos levou à assimilação entre os ismaelitas e os midianitas em várias passagens bíblicas. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens até Ismael, nem todos os árabes são descendentes dele, como afirmado pela tradição muçulmana. A história de Ismael também mostra as consequências das decisões humanas. A gravidez de Agar foi resultado de uma ação tomada por Abraão e Sara para tentar cumprir a promessa de Deus por meios humanos.
Essa decisão teve repercussões que afetaram não apenas a vida deles, mas também a de Ismael. Aprendemos com isso que não devemos dar um jeitinho para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Suporte o processo, tenha paciência, espere no Senhor e aquilo que Ele te prometeu chegará para você no tempo certo. Fique em paz. Quer explorar os segredos intrigantes da Bíblia? Não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal para desvendar curiosidades bíblicas. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Um abraço e até o próximo vídeo.